Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10, o nosso tema é As profecias despertam e trazem esperança. Então, perceba que nessa lição nós vamos ver que as profecias despertam por quê? Para a nossa realidade, para a nossa condição pecaminosa, para as nossas dificuldades. E nos trazem esperança de que nós somos redimidos, de nós sermos transformados, de nós alcançarmos sim a presença de Deus. E aqui no nosso texto áureo, que está em Apocalipse, capítulo 1, no versículo de número 13, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, ele traz a reflexão acerca daquilo que vai acontecer e também diz, olha, aqueles que esperam, porque o tempo está próximo. Está alertando que o tempo está próximo e que as pessoas, claro, nós temos que melhorar a nossa condição diante de Deus. A nossa verdade prática, as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança, confiança nas promessas divinas. Quando nós vemos que aquilo que Deus está mandando, que Deus está nos alertando, é para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio benefício. É para que nós venhamos, claro, conseguir e alcançar condições melhores diante de Deus. Então perceba que quando Deus fala algo para nós, é para o nosso bem, é para o nosso benefício. Deus nos está alertando aquilo que vai acontecer. Então a profecia, ela que já foi profetizada antes, acerca do fim dos tempos, acerca de tudo aquilo que vai acontecer, que já está acontecendo, que vai acontecer, e Deus está nos alertando, fala, lembra que vai acontecer assim. E aí a gente tem que proceder de uma forma diferente para quê? Para que na nossa vida não se manifeste o juízo de Deus. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Jeremias, capítulo 1, e Apocalipse e Joel, capítulo 1, do 1 ao 3, e Apocalipse, capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse de a madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias foi um homem que foi um profeta, ele profetizou. Irmãos, Jeremias foi muito perseguido, alguns colocam até como profeta chorão, Jeremias, mas Jeremias foi um homem que falou, que alertou o povo acerca do seu pecado, que chamou a atenção do povo, olha, se consertem, a Babilônia vai vir, os homens vão vir e vão destruir tudo. E depois que Deus já tinha determinado que destruiria tudo, Deus mandou Jeremias falar para o rei, olha, se entrega, não faça nada. E aí o rei achou, nossa, Deus vai nos livrar. Acho que ele pensou isso, Deus vai nos livrar, Deus vai nos dar livramento, Deus vai estar conosco. E foi lutar com o rei. E aí foi destruída a cidade de Jerusalém, o templo foi destruído, muitas pessoas morreram. Foi uma devastação, irmãos. No entanto, mesmo mediante a caótica situação que existia lá, Deus usou Jeremias para falar para o rei, mas o povo não quis ouvir. Amém? E Joel, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Joel, ele traz uma mensagem de arrependimento, mas ele traz também uma esperança que nos últimos dias Deus derramaria do teu espírito sobre as pessoas. E os vossos velhos, os vossos jovens terão visões, terão sonhos. Ou seja, Deus chamando o povo através do livro de Joel ao arrependimento, usando Joel para chamar, assim como chamou, todos os profetas chamaram o povo ao arrependimento. Joel faz isso, mas também traz uma esperança. Olha, nos últimos dias haverá os homens, né, sonharão sonhos, terão visões. Então veja que Joel traz uma esperança, assim também como Jeremias estava pregando. E no livro do Apocalipse, quando o apóstolo João tem essa visão do Apocalipse, ele está num momento caótico, meus irmãos. Um momento caótico, vamos dizer assim, porque ele estava preso na ilha de Patmos, estava exilado na ilha de Patmos, onde os criminosos, e claro, o seu espírito estava preso, mas a sua alma não. Os homens podem até prender, meus irmãos, o seu espírito não, o seu corpo estava preso, mas a sua alma não estava presa. Os homens podem querer prender o nosso corpo, mas a nossa alma sempre tem que estar livre diante de Deus. E aqui, quando João tem essa revelação, ele traz, principalmente quando ele escreve às igrejas da Ásia Menor, apontando, né, a cada um, aos pastores da igreja da Ásia Menor, apontando acerca
de como estava a igreja, de como estava a situação da igreja perante Deus, ele também traz esperança. Para algumas igrejas traz esperança. Quando nós vemos, quando o livro Apocalipse é escrito, que as taças, que as coisas vão acontecer, também traz esperança. No último momento lá nós vemos, olha, acerca dos céus, acerca tudo aquilo que vai acontecer depois de toda a catástrofe, meus irmãos, que ao mundo está ordenado. E aqui, na introdução, os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. Irmãos, a questão dos profetas maiores e menores, como já falamos várias vezes, já tivemos algumas revistas, né, falando sobre profetas maiores e menores, é só questão de quantidade de inscritos, mesmo, de inscrição, né, daquilo que foi escrito. Porque o livro de Daniel, mesmo tendo só 12 capítulos, ele tem muito mais palavras escritas, né, do que Oséias, do que Zacarias, que tem mais capítulos do que o livro de Daniel. Jeremias, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vemos que são livros que, logo a gente já viu que é uma profecia, são maiores. Então, por isso que foi determinado entre profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores, tópico 1. Os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamar, dor, intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente é usada nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas maiores, eles tiveram, claro, escritos com mais expressão, porque escreveram muito mais. Então, claro, foram homens que tiveram um contato com os reis, assim como outros também tiveram, mas eles conseguiram escrever mais, tiveram ter escreveram mais do que os profetas menores. Mas o que a questão aqui que a gente vamos falar agora é a questão da divisão. Isaías e Jeremias escreveram o seu livro, né, os seus livros, antes do exílio para a Babilônia. Antes desse exílio que eles escreveram o seu livro. Então perceba que eles escreveram antes, trazendo menção aos reis, falando com os reis. Isaías, claro, viveu muito antes de Jeremias, mas eles escreveram antes. Quando nós lemos já o livro do profeta Ezequiel e o livro do profeta Daniel, perceba que é peculiar isso. Por quê? Porque Daniel está no palácio de Nabucodonosor. E Ezequiel está com o povo, indo de caminho, preso, claro, também, assim como Daniel também foi. Mas quando ele escreve o seu livro, claro, um pouquinho ali, algumas coisas ele retrata quando ele estava na cidade. Mas quando tem as visões, ele está onde? Em frente ao rio Quebar, ou seja, ele estava de caminho, indo para a Babilônia. E ele tem a visão de quando ele fala acerca dos ossos, do vale de ossos secos. Então veja que há os profetas que são antes do exílio e há os profetas que estão durante o exílio. Então, o profeta Ezequiel e Daniel são profetas do exílio. São profetas que participaram do exílio, que participaram, que viveram, né, neste momento de muita dor, de muita angústia do povo. E aqui, no tópico 2, os profetas menores, os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade, contudo Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Então Amós, ele vai falar acerca da condição do povo, mostra aquilo que o povo estava vivendo, a injustiça, a corrupção que existia no meio do povo, e o povo estava vivendo grande prosperidade, porém estava em pecado. Já quando vai falar de Oséias, Deus usa a figura de Oséias, e quando Oséias casa com a mulher prostituta, com a prostituta, e tem filhos com ela, ali está relatando ali aquilo que o povo fez para com Deus. Então o profeta era uma figura que Deus usava o profeta para fazer, para que o povo pudesse entender, né, de uma forma mais íntima. As ações do profeta às vezes eram tomadas de uma forma meio estranha. Mas, claro, meus irmãos, por que de uma forma meio estranha? Ninguém, em sã consciência, vai casar com uma prostituta.
Claro, meus irmãos, ninguém vai fazer isso. E Deus mandou Oséias fazer aquilo para poder fazer uma alusão, uma analogia daquilo que Deus estava fazendo com o povo de Israel, que aquilo que Deus tinha feito com o povo de Israel, e depois nós vemos que essa prostituta ainda deixa ele ainda, depois ele vai lá e compra ela de novo, ou seja, o povo deixando Deus e depois Jesus comprando com o seu sangue a nossa libertação. E aqui na parte 2, os profetas pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio, da sentença distorcida, vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Então, esses são os profetas pré-exílio. Pré-exílio, ou seja, são antes do exílio. Que são Abacuque, Sofonias, Miqueias. Então, esses são os profetas, Joel também, que falaram, chamaram o povo ao arrependimento, colocaram o povo diante de Deus falando, olha, vai acontecer, se vocês não se converterem, se vocês não se consertarem, ou seja, a coisa vai ficar feia. Mas mesmo assim, eles não quiseram, acharam que não era, sei lá, interessante, né? Porque estavam muito envolvidos com os seus pecados. E o que aconteceu, meus irmãos? Realmente eles foram levados. Mas mesmo assim, Deus colocou ali, claro que eles poderiam se arrepender, poderiam ter a oportunidade de se arrepender, que viria, claro, o juízo de Deus, que viria sim a todas essas situações, mas se eles se arrependessem, haveria esperança. E nós vemos que depois que eles passaram pelo exílio, meus irmãos, nunca mais essa nação foi a mesma. Eles cometeram pecado, sim, depois do exílio, porém, nunca mais o pecado de adorar a um outro Deus que não fosse ao Deus Todo-Poderoso. Os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção, e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo, com mensagem, não força nem por violência, mas pelo meu espírito, e anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. É muito interessante o livro de Zacarias, porque nós vemos também algumas questões apocalípticas naquele livro. Se os irmãos lerem o livro de Zacarias, vão ver que tem umas questões apocalípticas ali. O livro de Malaquias, que repreendeu os deleitos dos sacerdotes. Irmãos, o livro de Malaquias não é só dízimos e ofertas, meus irmãos. Tem muita coisa ali no livro de Zacarias, principalmente quando ele fala acerca de João Batista, o precursor de Jesus. Malaquias falam acerca do precursor de Jesus. Quem foi o precursor mais perto de Jesus, contemporâneo de Jesus ali, foi João Batista. Então, Malaquias vai falar disso. Malaquias não fala só de dízimos e ofertas, meus irmãos. Malaquias também tem uma profecia muito profunda acerca disso. E quando Malaquias fala acerca dos dízimos e ofertas, ele está falando acerca da corrupção dos sacerdotes naqueles dias acerca com o povo. E a negligência dos dízimos e ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Então tudo isso estava falando, olha, o dia do Senhor está vindo. E depois que conclui o livro de Malaquias, meus irmãos, ainda demora 400 anos para o Jesus aparecer ali. Claro, Jesus sempre teve na história da humanidade, mas ele aparece em corpo, ele aparece interagindo com os homens diretamente, fisicamente. Então, perceba que foram 400 anos. É claro, irmãos, eles esperavam sim antes, achavam que estava demorando muito, mas sempre houve a expectativa do Messias vir para restaurar todas as coisas. Infelizmente, eles não entenderam que o reino que Jesus queria implantar era um reino espiritual, não um reino material. E até hoje, muitos de nós não entendem que o reino de Jesus implantou na terra é um reino espiritual, não é um reino material. Claro, Jesus supre as nossas necessidades, mas Jesus veio para implantar um reino espiritual, não um reino material. E o tópico 3, o livro do Apocalipse, a autoria, propósito e destinatários.
O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. No versículo de abertura, o livro atesta ter a revelação de Jesus, como todos nós já sabemos, assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, né? Devem acontecer, que vão acontecer, que já aconteceram, estão acontecendo, e apresenta o apóstolo João como seu autor. Então, quem escreve o livro do Apocalipse através da revelação é João. João escreve o livro do Apocalipse. João escreve o livro do Apocalipse. Então, perceba que quando ele escreve este livro, nós vemos que Deus trazendo para ele, claro, uma revelação acerca dos seus escritos, acerca daquilo que está sendo escrito. Então, João, escrevendo o livro do Apocalipse e Deus, claro, o revelando acerca daquilo que estava escrito, nós percebemos ali que ele vai começar a ter visões que ele não tinha noção nenhuma do que era. Então, por isso que ele descreve algumas coisas ali, porque é o entendimento que ele tem acerca daquela época, mas que quando a gente traz para nós hoje, mesmo a sua escrita sendo uma escrita com um cenário de 2000 anos atrás, nós percebemos que quando a gente traz para os nossos dias, faz todo sentido para nós, faz todo sentido aquilo que João escreveu, faz todo sentido aquilo que João nos apresenta como revelação do próprio Deus. E aqui, meus irmãos, na parte 2, uma mensagem de esperança. Além de João trazer no caso, trazer para as pessoas, trazer para nós acerca dos perigos, fazer com que nós venhamos vigiar, nos atentarmos acerca das coisas, ele também nos traz esperança. Aqueles que estiverem em Cristo vão desfrutar daquilo que Cristo, o Cristo, nos preparou além de todas essas coisas. Então perceba que João aqui ele escreve e nos dá esperança. Olha, vai acontecer tudo isso, mas aqueles que estiverem em Cristo vão desfrutar das riquezas e de tudo aquilo que Cristo preparou na eternidade. Então ele nos dá esperança que vale a pena sim viver uma vida com Cristo, que vale a pena sim, se necessário, sofrer por Cristo, viver em função de Cristo e passar aquilo que vier, aquilo que acontecer por amor a Cristo. Então ele nos dá esse entendimento e faz com que a gente venha ter a consciência que vale a pena, porque depois de todas essas coisas, nós temos a recompensa. E a recompensa que nós vamos ter não é uma recompensa passageira, mas sim uma recompensa eterna. E a nossa conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé, que produz esperança. Então a Bíblia, ela faz isso. Ela nos traz a esperança em Cristo. Ela faz com que nós venhamos ter esse entendimento acerca de Jesus e nós venhamos ter esperança. Porque a gente vê, poxa, é só luta, é só sofrimento e não muda nada. E como é que vai ser depois disso? A Bíblia nos atesta, meus irmãos, nos dá a certeza que depois de todas essas coisas, nós viveremos uma vida plena com Cristo. Nós viveremos uma vida com Cristo na eternidade. Essa é a mentalidade que nós temos que ter quando nós lemos a Bíblia. A Bíblia traz consolo para nós, traz forma de viver, traz espiritualidade, traz conhecimento, traz sabedoria para nós. E nós temos que ter, meus irmãos, vamos dizer, um relacionamento mais íntimo com este livro, ou até mesmo com esta biblioteca de livros inspiradas por Deus. Porque ela sim nos traz esperança. Quando nós lemos uma Bíblia fechada, meus irmãos, ela não faz nenhum sentido, ela não faz nada na nossa vida. Mas uma Bíblia aberta, lida, e também quando a gente começa a meditar nela, com ela aberta, e lendo e procurando conhecer as Escrituras, meus irmãos, aí nós vamos ver verdadeiramente aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Uma Bíblia fechada, ela não faz nada, mas uma Bíblia aberta, meus irmãos, uma Bíblia aberta, ela faz muita coisa, ela transforma vidas, ela salva as almas, ela faz milagres. Milagres no sentido de quê? De trazer o pecador à consciência do seu pecado para ir morar com Cristo
na glória. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.